Fala galera, tudo bem? Professor Rudy aqui de novo com mais uma aula para vocês sobre as doenças causadas por vermes nematelmintos, tá bom? Bom, nessa aula de hoje a gente vai ver uma doença muito interessante que é conhecida por aí como filariose ou elefantise, tá? Ou em termos mais técnicos, Woolkereríase bancroftiana. Depois tenta falar isso de frente ao espelho, sua língua vai dar um nó. Woolkereríase bancroftiana. Essa verminose, diferente das outras que nós estudamos até agora, ela apresenta um transmissor. Eu coloquei ele aqui em evidência para vocês. É um mosquitinho do gênero Culex, tá? Então você está olhando aqui para o Culex. Beleza? É um pernilongo, é um culicídio, bem? E como todo bom pernilongo, ele se alimenta de sangue, tá? Ao se alimentar de sangue, ele contribui, tá, para a dispersão dessa verminose, porque ele acaba transmitindo o agente causador de doença de um indivíduo doente para outros indivíduos, beleza? Essa doença é causada por um verme nematelminto de escala milimétrica. Ele é conhecido como Woolkereria, ok? Ou Woolkereria bancroft, esse é o nome da espécie. São vermes dioicos, de corpo cilíndrico, ok? Não metamerizado. Aqui você está olhando a fêmea, que é ligeiramente maior do que o macho, tá? O macho sempre apresentando aqui, ó, esta parte final do corpo em forma de gancho, nós já estudamos, é o gancho copulatório, belezinha? Esses vermes, pessoal, eles são parasitas do nosso sistema circulatório. Mais precisamente, eles ocupam vasos responsáveis por promover um processo conhecido como drenagem linfática, os nossos vasos linfáticos. Nos vasos linfáticos, esses vermes, no estágio maduro, né, do desenvolvimento, apresentam um potencial reprodutivo, quer dizer que o macho fecunda a fêmea com o seu gancho copulatório e a fêmea fecunda ou a fêmea fecundada inicia a postura de ovos, tá? Então, dentro dos nossos vasos linfáticos, vamos encontrar os adultos realizando a postura de ovos. E esses ovos, pessoal, eles vão dar origem, né? Vou colocar aqui para vocês os ovos. Esses ovos, eles vão dar origem a larvas. Diferente de todas as outras, né, verminoses que nós estudamos do grupo dos nematelmintos, os ovos, eles dão origem a larvas ainda dentro do corpo do hospedeiro, tá? Hospedeiro humano, obviamente. Aí eu coloquei aqui para você ver um diagrama relacionando com o Culex. Olha que bacana. Esses ovos aqui que foram produzidos dentro do nosso sistema linfático, eles vão dar origem a larvas que são genericamente conhecidas como microfilárias. O nome delas é microfilárias. Essas microfilárias, pessoal, assim que elas, né, são formadas, elas têm, né, um processo migratório, ou seja, elas vão migrar para os vasos sanguíneos. Então, as microfilárias que foram geradas dentro dos vasos linfáticos, elas atingem o sistema sanguíneo. Existe uma relação anatômica entre sistema linfático e sistema sanguíneo, que forma o que nós chamamos de sistema circulatório. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo quadro. Então, essas filárias, elas têm origem dos ovos que foram produzidos nos vasos linfáticos, e elas vão migrar para o sistema sanguíneo. Aí eu coloquei aqui um desenho para você ver, ó, de uma parte da pele. Então você está olhando aqui o desenho da pele. Um órgão bem complexo, bem legal, tá? Teremos uma aula futuramente sobre a anatomia da pele. A pele apresenta uma rica e extensa rede de vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos serão ocupados pelas microfilárias. Então, as microfilárias, que eu vou desenhar aqui de pretinho para vocês, ó, elas vão ocupar a região, né, dos nossos vasos sanguíneos da pele. Olha aí que legal. Colocando aqui muitas para vocês. Ok? Então, aqui você tem as microfilárias. Anote aí se você estiver anotando. Microfilárias. Aí, moçada, funciona assim. Já existe uma coisa interessante para vocês anotarem. Existe uma sincronia, né, entre a atividade das microfilárias e o período de alimentação do Culex. Então, você vai encontrar essas microfilárias mais ativas, né, nos nossos vasos sanguíneos da pele no período da noite, ao anoitecer e em alguns determinados horários da madrugada, que é quando o mosquito tem o hábito de se alimentar. Então existe uma sincronia entre a atividade das microfilárias nos vasos sanguíneos da pele com a atividade alimentar do Culex. Por quê? Porque quando o Culex for se alimentar de sangue, o que a gente costuma chamar de repasto,
ele vai ingerir essas microfilárias, tá? Então essas microfilárias, elas vão, né, ser ingeridas pelo mosquito. Então elas vão ser obtidas, né? O mosquito vai obter essas microfilárias. E aqui rola uma coisa interessante. O Culex, diferente de outros mosquitos que nós estudamos aí que são transmissores de doença, os Culex eles são usados pelas filárias para completar parte do seu desenvolvimento. Como assim, professor? O Culex não é um mero transmissor, ele faz parte do ciclo de desenvolvimento das larvas. Olha só que interessante. Depois que o mosquito se alimentou de sangue, as filárias vão ocupar aqui a região do canal alimentar do mosquito, as microfilárias. Essas microfilárias, pessoal, elas vão se alimentar por um tempo ali dos resíduos intestinais do mosquito, vão amadurecer e aí elas vão realizar uma migração dentro do corpo do mosquito. Elas vão migrar para a musculatura torácica do mosquito, uma musculatura desenvolvida, responsável aqui, ó, pela batedura das asas. Durante um tempo, essas larvas vão ficar nas fibras musculares ali dos músculos torácicos e vão completar, né, algumas mudas, algumas etapas de crescimento. Lembre-se que os nematelmintos, eles são animais que realizam crescimento periódico por equidise, tá? Então essas larvas vão amadurecer até atingir o estágio chamado de estágio de infecção. Então, quando elas forem absorvidas pelo mosquito, elas vão se alimentar de resíduos intestinais, depois migram para os músculos torácicos e completam seu desenvolvimento dentro do corpo do mosquito. E aí, professor? Aí rola mais uma migração. Depois que elas atingiram o estágio de infecção, que a gente costuma chamar de estágio L3, essas larvas L3 elas vão migrar dos músculos torácicos do mosquito para a glândula salivar. Como assim para a glândula salivar? Professor, olha só que loucura. Quer dizer que quando o mosquito se alimenta, ele libera saliva, sim? Olha que legal. Ao se alimentar, o mosquito libera o quê? Saliva. E a saliva do mosquito vai conter as formas infectantes conhecidas como larvas L3. Legal, né? Então, olha que loucura. Ó. Os adultos estão no sistema linfático se alimentando, se reproduzindo, produzindo ovos. Os ovos dão origem a microfilárias que sincronizam, né, a sua atividade no sistema sanguíneo, né, no mesmo momento que o mosquito está se alimentando. No período da noite ou também na madrugada, na alta madrugada. Nesses horários, você vai ter uma alta taxa de atividade das microfilárias nos vasos sanguíneos que compõem a pele. Quando o mosquito for se alimentar, ele absorve essas microfilárias. No canal alimentar do mosquito, essas microfilárias vão se desenvolver e vão migrar para os músculos torácicos para completar o seu desenvolvimento e se tornarem as formas infectantes. Formas essas que vão infectar outras pessoas. Como é que é o nome dessas formas infectantes? Chamamos essas formas infectantes de larvas L3. As L3 terminam o seu desenvolvimento nos músculos torácicos do mosquito e migram para a glândula ou para as glândulas salivares. Porque quando o mosquito for fazer o repasto, que é a alimentação de sangue, ele libera saliva. Essa saliva, ela tem algumas propriedades interessantes. Ela é anticoagulante e anestésica. E nos mosquitos que estão infectados, estão com o parasita, você vai encontrar na saliva também a forma infectante que é a L3. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vou dar um clean nesse quadro para poder explicar isso para vocês melhor. Então, vamos escrever aqui, ó. Larvas no intestino. Beleza? Depois essas larvas migram para os músculos torácicos aqui do mosquito, ó. Vamos escrever isso, ó. Larvas nos músculos torácicos. Músculos do tórax. Ok? E depois, galera, essas larvas vão migrar para cá, ó, dos músculos do tórax, para as glândulas salivares. Ok? Então, larvas. Agora a gente pode chamar elas de L3 nas larvas L3 nas glândulas salivares. Beleza? E aí o que acontece? Quando o mosquito for fazer o repasto,
né? Que é se alimentar de sangue, ele vai liberar saliva contendo as formas infectantes, ou as larvas L3. As larvas L3 atingem o sistema sanguíneo de um novo indivíduo, um novo hospedeiro humano. Do sistema sanguíneo elas migram para os vasos linfáticos, onde vão amadurecer e vão se transformar nos adultos, que vão se alimentar, vão se reproduzir e fechar o ciclo, tá? Ou seja, essas larvas vão dar origem aos adultos, como eu estou mostrando aqui no meu diagrama para vocês. Interessante, não é? Veja que o Culex não é só um mero transmissor, ele é um componente vital para o ciclo de desenvolvimento desse verme que a gente chama de Wuchereria bancroft, ou popularmente Filares. Beleza? Agora eu preciso mostrar para vocês o principal efeito que essas larvas causam no corpo de um indivíduo infectado, indivíduo da espécie humana, obviamente. Elas causam um problema chamado de edema tecidual. Eu preciso explicar isso para vocês detalhadamente, para que vocês entenderem a origem do nome, elefantise. Tá? Os edemas, eles vão crescendo de forma bastante intensa, deformando partes do corpo do indivíduo infectado. E essa deformação vai lembrar muito as partes do corpo de um elefante. Daí o nome da doença, elefantise. Então faz o seguinte, me dá um segundinho para eu trocar esse quadro por um quadro com mais informações para vocês entenderem isso melhor. Beleza? Aí galera, ó, quadro novo com mais informações para vocês. Eu montei aqui, pessoal, um diagrama para te explicar um pouco a dinâmica de circulação de fluidos no seu corpo. Beleza? Então preste atenção nos detalhes. Lá em cima você tem a bomba, que é o coração, batendo, pum, 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 ok? E todo um conjunto de vasos que formam o seu sistema circulatório. O seu sistema circulatório pode ser dividido em dois componentes. O sistema sanguíneo, onde vai circular sangue, e o sistema linfático, onde vai circular um fluido, que nós chamamos de linfa, que nada mais é do que um fluido que fica entre as células que formam o seu tecido, né? É o líquido tecidual, beleza? Agora, olha aqui para você ver como funciona. Ó. Quando o coração bombeia sangue, o sangue sai do coração sempre por uma artéria. Artérias são vasos que geralmente são representados com a cor vermelha no quadro de biologia. Então, você está olhando aqui uma artéria. Beleza? As artérias, elas levam o sangue do coração para todas as partes do corpo, para alimentar os tecidos com nutrientes, substâncias reguladoras e, é claro, o gás oxigênio. Aí olha que legal, estou desenhando aqui para você, ó, saindo do coração uma artéria. Veja que a artéria ela ramifica bastante. As ramificações vão gerar um tipo de vaso que é muito importante no seu sistema de distribuição de nutrientes. Vasos muito fininhos, que apresentam uma parede reduzida a uma camada tecidual, por onde todas as trocas entre células dos tecidos e sangue devem acontecer. Tá? Eu estou representando aqui ó, uma rede de capilares. Então, isso aqui que vocês estão vendo ó, são os capilares. Então, vamos lá, não dorme no ponto não, olha só. O sangue sai do coração por um vaso arterial, por uma artéria. As artérias ramificam bastante até atingir o nível de capilares, onde as trocas entre sangue e tecido podem acontecer. Aí eu coloquei esse monte de bolinha roxa aqui para vocês. Essas bolinhas roxas aqui representam os tecidos. Beleza? Então aqui você tem um tecido. Legal, né? Agora presta bastante atenção para você entender isso aqui. Ó. Quando o sangue chega na rede de capilares, ele chega com pressão, tá? Então você tem uma pressão relativamente alta na região dos capilares. Veja que eu desenhei os capilares com duas cores, uma parte vermelha e uma parte azul. Uma parte do capilar a gente chama de extremidade arterial, a outra a gente chama de extremidade venosa. Então quando o sangue chega pela extremidade arterial de um capilar, ele chega com pressão. Isso vai promover um evento que é muito importante para a sobrevivência das células que formam o seu tecido. A gente chama esse fenômeno de irrigação tecidual. Como assim? Quando o sangue chega aqui, como ele chega com pressão, a parte aquosa do sangue, que você conhece como plasma, ela vai extravasar, ela vai sair do interior do vaso sanguíneo, ela vai sair dos capilares. Ao extravasar, esse líquido, né, vai molhar as células que formam o seu tecido. Daí o nome, ó, irrigação tecidual. Estou mostrando isso para vocês aqui de azul. Então está acontecendo aí a irrigação tecidual. Essa irrigação vai promover para as células que formam um tecido gases, nutrientes, substâncias reguladoras. Ótimo, maravilha. E aí o que vai acontecer? Depois que aconteceu a irrigação tecidual, boa parte desse líquido, plasma, que é basicamente água, deve retornar para dentro do vaso.
para dentro do capilar. Isso acontece, pessoal, na extremidade venosa de um capilar. Na extremidade venosa de um capilar, esse líquido que banhou as células, o plasma, ele retorna. Esse retorno acontece por um mecanismo conhecido como osmose, tá? Uma coisa que a gente vai estudar melhor lá nas aulas de fisiologia da circulação sanguínea, beleza? Então o sangue chegou pela extremidade arterial de um capilar com pressão, a parte aquosa do sangue extravasou, banhou as células que montam o tecido. Essa água que saiu, ela retorna para o vaso capilar na extremidade representada aqui com a cor azul, que é uma extremidade que a gente chama de extremidade venosa, tá? Esse líquido vai ser recolhido e aí o que acontece? Segue destino, ou seja, o sangue retorna para, né, o seu caminho. Qual que seria o caminho adequado aqui? Ó, os vasos sanguíneos aqui, ó, representados com a cor azul, representam as extremidades venosas de um capilar. Essas extremidades venosas, elas se agrupam para montar vasos conhecidos como veias, que geralmente são representados com a cor azul no quadro de biologia. As veias são vasos de retorno, então elas conduzem o sangue de volta para o coração. Então você está olhando aqui uma veia, beleza? Maravilha. Então vamos mais uma vez. O coração bateu, o sangue sai, né? Vai para todos os tecidos por meio de artérias. As artérias ramificam montando capilares, tá? Os capilares têm sempre uma extremidade arterial e uma extremidade venosa. Na extremidade arterial acontece o extravasamento do plasma, que nós chamamos de irrigação tecidual, entregando para as células, né, gás, nutrientes e substâncias reguladoras. Boa parte desse plasma retorna para o vaso capilar na extremidade venosa. As extremidades venosas vão se agrupar para montar veias. Veias são vasos de retorno, conduzem o sangue de volta para o coração, para o circuito começar mais uma vez. Beleza? Agora que vem o detalhe, pessoal, presta bastante atenção. Como do lado de cá, ó, na extremidade arterial do capilar, a pressão é muito alta, sai muito plasma. Sai mais plasma aqui, ó, do que retorna na extremidade venosa. Ou seja, há um desbalanço, tá? Tá saindo mais plasma do que voltando para dentro do vaso capilar. Isso vai fazer com que muita água fique aqui, ó, entre as células do tecido. Essa água, ela deve ser removida, porque se ela ficar aqui, ela vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, gerando um quadro que a gente chama de edema, um inchaço, beleza? Para tirar esse fluido dali, essa água dali, a gente tem vasos acessórios. Esses vasos acessórios montam um sistema que nós chamamos de sistema linfático. Eu estou representando aqui no meu desenho por esse vaso aqui de cor verde. Então esse aqui é um vaso linfático, ok? Vaso linfático. Você também pode falar, pessoal, capilar linfático sem problema, porque ele é fininho, do mesmo jeito. O que esse vaso linfático promove? Ele promove, pessoal, a remoção do fluido que ficou entre as células do seu tecido. Um processo que a gente chama de drenagem linfática. Então, esse fluido que sobrou aqui dentro do seu tecido, ele vai ser removido pelo vaso linfático. A gente chama esse processo de drenagem linfática. Então, aqui desse lado, ó, você está vendo a irrigação tecidual. E aqui você está vendo um processo que a gente chama de drenagem linfática. É a drenagem linfática que não deixa fluido acumular nas células do que formam o tecido, promovendo os edemas. E aqui é que mora o perigo quando a gente fala lá da Woolkereríase bancrofitiana ou da filariose. Por quê? Os vermes, eles se instalam aqui, gente, ó, no interior dos vasos linfáticos. Esses vermes vão ocupar o interior dos vasos linfáticos, promovendo lesões internas. Essas lesões internas, né, juntamente com os indivíduos que estão ali ocupando o vaso linfático, vão impossibilitar esse processo aqui, ó, a drenagem linfática. Então anota aí, por favor, ó, as filárias impossibilitam a drenagem linfática. As filárias, perdão, impossibilitam a drenagem linfática. Se a drenagem linfática não acontecer de forma adequada, muito fluido vai se acumular nos tecidos, gerando um quadro que a gente chama de edema, tá? Com o passar do tempo, esse edema vai ficando cada vez maior e vai trazendo algumas outras complicações, tá? Agora, o fato mais interessante é o seguinte:
Esses edemas podem acontecer em outras regiões bem distantes da picada do mosquito. Por quê? Porque existe uma conexão anatômica entre, né, os vasos linfáticos de diversas partes do corpo. E uma coisa interessante que você pode olhar aqui no desenho é que quando a linfa, ou melhor, o líquido tecidual é drenado, ele é conduzido de volta para uma veia. Então esse líquido que é removido das células é levado para o interior de uma veia, que é um vaso de retorno, que devolve o sangue para o coração. Quando os vermes se instalam aqui, eles impossibilitam a drenagem linfática, fazendo com que muito fluido se acumule aqui, ó, nos tecidos, gerando os edemas. Os edemas vão causar complicações secundárias, tá? Algumas partes do corpo do indivíduo infectado vão ficar deformadas e vão lembrar muito as partes do corpo de um elefante. Daí o nome, né, pejorativo dessa doença, um nome, né, até um pouco agressivo, que a gente chama de elefantise, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido de onde vem o nome, o que os vermes causam, tá? E a gente se vê logo logo com mais aulas sobre verminoses causadas por dermatelminto. Fui!